Olá, olá, olá! Saudações ludo-recreativas pedagogicamente animadas. Seja muito bem-vindo, seja ludicamente bem-vindo a esse congresso, segundo Congresso Baiano de Recreação, Animação e Ludopedagogia. Antes de mais nada, eu quero agradecer o Renê e o Falcão pelo convite. Participar de um congresso desse é muito legal, muito importante. Fico muito feliz em fazer parte desse movimento todo. Deixa eu falar um pouquinho de mim agora. Eu sou o Paulo Medunecas Júnior, sou conhecido no mundo da recreação como o Paulão. Eu sou sócio proprietário do Grupo Actio, sou formado em Educação Física, eu tenho uma especialização em Educação Lúdica e uma em Psicologia Positiva e Desenvolvimento Humano. Sou Master Practitioner em PNL, sou coaching e tenho algumas outras formações se falando aí do desenvolvimento humano e autoconhecimento. Nesse paralelo de tudo que eu acabei fazendo aí nas minhas formações e cursos, eu venho alimentando uma paixão que é o jogo. Quando eu inicio a minha carreira trabalhando com recreação, eu me deparo de frente com o jogo e começo a entender um pouquinho mais o jogo. E o jogo no conceito do brincar, o jogo no conceito do desenvolver atividades recreativas. E daí eu começo a aprofundar e anos depois eu me deparo com os jogos de tabuleiros modernos. E daí sim eu começo a aprofundar ainda mais o estudo do jogo, tá? E o que nós vamos falar aqui hoje é exatamente sobre o jogo e também de um conceito muito novo, podemos dizer que é um conceito muito novo ainda, mas que faz todo sentido para a nossa vida, que é o conceito de flow. Eu vou falar um pouquinho sobre esses dois conceitos e daí a gente vai falar lá no finalzinho sobre como esses dois conceitos conversam, onde eles se comunicam, beleza? Fica comigo até o final desse vídeo e você vai entender um pouquinho mais. Você que está aqui assistindo o vídeo, você acha que vai ficar vendo a minha cara o tempo todo nesse vídeo, só eu falando aqui para vocês? Não, a gente vai ter uma apresentação um pouquinho diferente, vocês vão ver como que vai funcionar. E você que está ouvindo o podcast, vem para cá assistir esse vídeo em algum momento para ficar legal e você entender do que a gente está falando aqui. Não vai mudar muito, você vai entender o conteúdo na íntegra, tá bom? Mas é isso aí, assiste o vídeo depois que tá bem legal. Vamos começar falando então sobre o nosso conteúdo. O primeiro conceito que eu vou trazer para vocês é o conceito básico que se encontra no dicionário. E o dicionário diz que o jogo é uma atividade cuja natureza ou finalidade é a diversão e o entretenimento. Já na etimologia da palavra, o jogo vem do latim, um termo latim que é o jocus, que significa brincadeira e divertimento. Então ambos aí estão conversando, tanto da etimologia da palavra quanto do dicionário. Daí a gente vai para alguns dos estudiosos, todos eles com o olhar, todos eles estudaram o jogo, mas com olhar em parte do desenvolvimento humano, o jogo como parte do desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil e tudo mais. Tá? Piaget, ele enxerga o jogo dentro de várias colocações do jogo para ele. Eu escolhi essa parte aqui que ele diz que o jogo é em geral a assimilação que sobressai a acomodação, uma vez que o ato de inteligência leva ao equilíbrio entre assimilação e acomodação, sendo a última prorrogada pela imitação. Então aqui ele está falando do jogo no brincar, quando a criança está brincando e jogando sobre a imitação de alguma coisa, algum fato. Então dentro do desenvolvimento ali infantil da criança, do jogo em si, ele acaba tendo esse recorte aqui que eu separei para a gente dar uma olhada. Já segundo Henry Wallon, o jogo seria uma atividade voluntária, livre da criança e quando imposta por outra pessoa, perde-se o caráter de jogo e passa a ser caracterizado como um trabalho-ensino. Então, olha só, ele traz aqui pra gente, nesse recorte que eu fiz, é que o jogo, quando ele é imposto,
ele acaba se transformando em outra coisa que não o jogo. E daí, quando isso é transformado, ele acaba dividindo em algumas características, né? Os jogos funcionais, jogos de ficção, jogos de aquisição e jogos de fabricação. Dentro desse conceito aqui, nós temos também aquelas memórias afetivas. Então, ali o desenvolvimento humano, o jogo traz muito isso e vai trabalhar um pouquinho das emoções e tudo mais, mas esse é o conceito que Henry Vallon traz pra gente nesse recorte que eu escolhi. Beleza? E temos mais um aqui. Esse é um pensador, um historiador, é o Huizinga, que em 1938 escreveu seu livro Homo Ludens, que é uma referência a quem não leu, leia, que faz muita diferença para você que quer trabalhar com jogos e entender um pouquinho desse universo. Tá? No qual ele argumenta que o jogo é uma característica absolutamente primária da vida, tão essencial quanto o raciocínio, que daí ele relaciona com o Homo sapien, né? E a fabricação de objetos, que é o Homo faber. Então, essa relação que ele faz. Então, a denominação Homo ludens quer dizer que o elemento lúdico está na base do surgimento e desenvolvimento da civilização como forma de cultura. Isso é muito interessante. Quando se fala em ludicidade, daí a gente pode falar ali do conceito de desenvolvimento humano e tudo mais, tá? Então, Huizinga define o jogo como uma atividade voluntária. Olha a função aí de ser voluntário, participar voluntariamente do jogo. Mais uma pessoa, mais uma parte do estudo do jogo que diz isso. E ele define o jogo então como uma atividade voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, seguindo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Então ele amplia bastante o conceito do jogo e daí ele limita ali dentro de um recorte. Ele amplia para várias sensações, vários outros olhares que eu não tinha feito nenhum outro recorte, e aqui ele fala que também tem essa consciência de ser diferente do cotidiano, da vida cotidiana, do dia a dia. Agora que esses conceitos foram entendidos, eu fico com esse último conceito do Huizinga, que ele diz que os jogos eles são um modelo utilizado para o desenvolvimento de uma cultura. E é muito importante entender que a cultura não nasce com o jogo, e sim como jogo. Para o Huizinga, tudo que acontece na cultura acaba se tornando jogo. Ele entende o jogo nesse sentido. Ele está trazendo a cultura nascendo, a cultura acontecendo, e ele enxerga toda essa cultura como um jogo, né? Seguindo então, agora que a gente já sabe o conceito do jogo, a gente já entendeu um pouquinho e a gente vai seguir essa linha do conceito do Huizinga, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de flow. E não tem como falar de flow se eu não falar do cara que criou, o arquiteto que criou esse conceito. E de quem eu estou falando? De Mihaly Csikszentmihalyi. Olha só como escreve o nome desse cara. Ele é um húngaro que está vivo e inclusive tem um TED Talks dele falando sobre o flow. Então assista, é uma excelente referência, está muito mais aprofundado do que eu vou falar aqui para vocês. Então quem quiser se aprofundar pode ir lá assistir esse TED, tá? É maravilhoso. E quem é então esse Mihaly Csikszentmihalyi? Ele é psicólogo, ele estudou e estuda até hoje a felicidade. Ele é uma das pessoas que se uniu para criar o movimento da psicologia positiva. Então ele estudou criatividade por muitos e muitos anos, a felicidade por muitos e muitos anos, e ele chega a esse conceito do flow também. Ele estava estudando felicidade, criatividade, e ele estuda, entra nesse
conceito do flow e a gente vai entender um pouquinho mais. Essa é a fotinho dele. O que é esse tal de flow, Paulão? Vamos lá. O flow, de maneira bem resumida, é o estado maior de foco, concentração e imersão, que ocorre ao indivíduo em atividades diversas, com a associação de sentimentos como alegria, satisfação, prazer, êxtase, serenidade, atemporalidade e transcendência. Então, sabe aquele momento que você se sente bem, pleno, você tá tranquilo e você pega uma coisa para fazer e, meu, deslancha, vai embora. Você nem percebe o tempo, você não para comer, você não faz nada, simplesmente faz. Simplesmente se entrega para aquele momento. Você está num foco que nada tira sua concentração. Você está completamente focado naquilo. Quando você está nesse estado, você está no estado de flow. Mas vamos entender como que a gente entra nesse estado de flow. Você já sabe o que é. Você vai entender como entrar nesse estado de flow agora. E como que a gente entra nesse estado de flow? Para atingir esse estado de flow, ele colocou 7 características aí e algumas delas são, em alguns lugares, acabam se dividindo, algumas pessoas acabam olhando um pouco mais e o estudo científico acaba sendo dessa maneira mesmo, né? Uma teoria aparece, outras pessoas estudam em cima, vai melhorando ela e tudo mais. A primeira delas é estar completamente envolvido no que está fazendo, com foco 100%, com foco e concentração onde você está e no que você está fazendo. Segundo é o sentimento de êxtase, de estar fora da realidade do dia a dia. Então você tem uma sensação muito prazerosa. Terceira, uma maior claridade interna, sabendo o que deve ser feito e o quão bem deve ser feito. Então você vai fazer com muita claridade, com muita certeza do que tem que ser feito e como você vai fazer bem feito, né? Como você vai entregar. Quarta, saber que a atividade é possível, que nossas habilidades são adequadas para a tarefa. Então você tem certeza que você consegue fazer aquela atividade, tá? Outra, um sentimento de serenidade, sem preocupações e um sentimento de estar crescendo além dos limites do ego. Ou seja, você não está preocupado com o que o outro vai pensar de você, se vangloriando do seu resultado. Não tem isso, você está além do ego, você vai fazer isso com uma serenidade, com uma tranquilidade, tá? Outra delas é uma ideia de estar além da dimensão temporal, totalmente focado no momento presente. As horas parecem passar como se fossem minutos, aquela coisa que eu falei, quando você acha que você ia fazer, se passaram o que você estava fazendo, se passou 10 minutos, passaram-se horas. Você não parou para ir no banheiro, você não parou para comer, nada. Você não sentiu sono, você não sentiu nada além de estar realizando aquela tarefa, aquela atividade que você se propôs. E outra é a motivação intrínseca, seja qual for o elemento que produz o flow, é a nossa própria recompensa, bem como a jornada. Então, não é o resultado final que vai te fazer entrar no flow, é o processo, é a jornada. Então, quando você entrar, iniciar esse processo, tudo o que acontecer a partir dali já faz parte do flow. E a gente vai entender ainda mais isso. Pode ser que ainda esteja confuso para você, mas a gente vai entender ainda mais um pouco disso, tá bom? Agora que a gente entendeu um pouquinho o conceito, como que eu entro, quais as características para que eu entre em flow, vamos entender como funciona isso. Existe um gráfico que eu vou explicar aqui, vou mostrar para vocês, e também você que está no áudio aí no podcast, você vai imaginar esse gráfico aí como um eixo Y, que é vertical, e um eixo X, que ele é horizontal. No Y nós temos o nosso desafio e no horizontal nós temos a nossa competência, a nossa habilidade. Então, esse conceito do flow, imagina nesse gráfico, se você tiver alto desafio, se você tiver um alto desafio e uma baixa competência ou habilidade, você vai entrar
em ansiedade. Você vai ficar ansioso porque você não tem habilidade suficiente para realizar essa tarefa, né? O contrário é o tédio, quando você tem uma excelente competência, muita habilidade, só que o desafio não é o suficiente. Quando isso acontece, você entra em tédio. Você fica entediado, não é aquela coisa legal. Você, visto que você que já tem uma formação acadêmica, se você pegar uma lição do primário, você vai entrar em tédio, porque ela não é prazerosa, ela não te desafia, ela é muito simples para você. Tá? Então, esses são os dois conceitos. E quando você aumenta e equilibra, na verdade, quando você equilibra o seu desafio com as suas habilidades, aí você entra em flow. Se você tiver um desafio pequeno, uma habilidade pequena, diz um dos meus professores, que é o Elder Cambay, um especialista em flow aqui no Brasil e psicologia positiva também. Se você tiver um desafio baixo, uma habilidade baixa, você vai ter um flowzinho. Né? E conforme vai aumentando tanto o desafio quanto as habilidades, você vai tornando esse flow um flowzão, um flow verdadeiro. Beleza? Vamos lá. Sabendo disso, então, a gente tem aí alto desafio e baixa competência, a ansiedade, e alta competência e baixo desafio, a gente tem o tédio. E o flow com aumento de ambos os lados. Tá? Se você tiver tanto aumento de um quanto de outro, daí você consegue entrar no estado de flow. E o interessante é que a cada superação de desafio, nós aumentamos a complexidade e evoluímos. Então, se você estiver ali naquele flowzinho e for aumentando equilibradamente tanto o desafio quanto a competência, você vai aumentando e evoluindo a complexidade e o estado de flow ainda mais para você. Ainda falando dessa parte, o flow pode e deve se tornar viciante. Né? Por quê? Porque sem ele a vida seria chata, cheia de ansiedade. Lembrando que quando o Mihaly estudou, ele estava estudando e procurando o que as pessoas faziam para ser feliz. Né? O que as pessoas buscavam, o que elas faziam que as tornavam mais felizes. E dentro desse estudo ele encontrou esse estado de flow. Ele percebeu que todos os relatos das pessoas que faziam parte dessa pesquisa tinha algo muito em comum, que eram aquelas características para se entrar no estado de flow. E daí ele descobriu que quando se faz o que gosta, quando se faz o que ama, você entra no estado de flow. E quando você entra nesse estado, você se torna mais feliz. Não vou nem entrar nos méritos aqui da neurociência, dos benefícios do flow, mas saiba que tem muitos benefícios aí de hormônios, de químicos que acontecem para que você se torne ainda mais feliz quando você faz o que você ama no estado de flow. Então, agora que já entendemos um pouquinho cada um desses conceitos, tanto o jogo quanto o flow, vamos entender um pouquinho onde esses dois conceitos conversam. Quando eu me proponho a jogar, eu estou atendendo alguns critérios, tanto do flow quanto do jogo. E olha só como isso acontece. Quando eu jogo, eu tenho algumas sensações e algumas emoções também, que envolve os dois. É lógico que depende do jogo, do ambiente, da quantidade de pessoas e o tempo da experiência que esse jogo vai me proporcionar. Quando eu estiver nesse jogo, o meu aprendizado vai aumentar. Eu tenho uma curva de aprendizado. Se eu pegar um jogo que eu nunca joguei com regras simples, rapidamente eu vou aprender esse jogo. Aí está a curva de aprendizado. Se você pegar um jogo mais complexo, que tem muitas regras, muita estratégia, você vai demorar bastante tempo. Ou seja, a curva de aprendizado desse jogo mais estratégico, ele demora mais. Tá? Então, a curva de aprendizado aqui eu estou falando para a gente chegar lá naquele nível alto do flow. Tá? Quando você está com conhecimento e habilidade
e desafio alto, daí a gente entra nesse estado de flow. E a gente tem lá em cima na parte alta, que a gente vai ver agora, dois estados grandes e diferentes do flow, mas que estão muito ligados ao jogo. Um deles é o controle, outro deles é o êxtase. O êxtase está do lado do desafio. Se você tem um desafio alto e sua habilidade também é alta, mas não o suficiente, você entra em êxtase, que você sabe que você está prestes a conseguir realizar aquele desafio, aquela atividade. E quando você tem uma habilidade alta e o desafio não está tão grande, você tem o controle. Você tem o controle exato de como fazer aquela atividade, mas o desafio ainda não te permitiu chegar no flow. Tá? E agora vamos entender nessa outra animação aqui como isso acontece. No mesmo gráfico que a gente já falou, eixo Y seria o nosso desafio e o X horizontal é a nossa habilidade, nossa competência. Imagina que você tem aí tanto o desafio quanto a sua habilidade muito baixo. Você entra num estado de apatia. Não é nem legal, nem ruim, ou seja, aquele estado que você não gera muito interesse, né? E aqui a gente está falando do jogo, tá bom? Quando ele não tem desafio e habilidade o suficiente, quando eu estou praticando, quando ele não gera isso, eu entro no estado de apatia. Quando eu começo a aumentar um pouquinho a minha habilidade, daí eu entro no tédio, porque o desafio não é o suficiente. Então, vamos olhar e pensar nisso para o jogo, tá? Você está com um jogo que ele não tem tanto desafio ou é para uma faixa etária diferente, por isso que é importante pensar na faixa etária do jogo, quando e quais características você aplica para esse jogo. Quando você aumenta a sua habilidade, mas o desafio é baixo, você entra em tédio. Já ao contrário, quando você tem um desafio alto e pouca habilidade, você entra numa área chamada de preocupação. Então esse é o mesmo estudo do flow, no mesmo gráfico, só que agora pouco mais aprofundado. Tem muito mais campos aqui, além do TED e da ansiedade só. Tá? Quando você aumenta um pouquinho então o seu desafio e sua habilidade continua baixa, você tem o estado de preocupação, ou seja, a pressão está vindo, mas você ainda não tem habilidade suficiente. Já voltando para o eixo da habilidade, quando você aumenta a sua habilidade e o desafio continua baixo, você vai 2, 3 níveis de habilidade a mais do que o seu desafio, você tende a entrar numa área de relaxamento, numa área onde você não vai progredir, não vai prosperar, você não está muito afim, porque o desafio não compensa. Então não tem engajamento aqui, não tem muitos resultados. Daí voltando para o eixo desafio, se aumentar bastante o seu desafio e você não tiver as habilidades equilibradas, você vai para a ansiedade. Daí a gente aparece a ansiedade novamente aqui para a gente. Tá? E agora entra nos dois campos mais altos desse gráfico, dois conceitos que eu expliquei anteriormente, que é o controle, que é quando você tem bastante habilidade, mas não está equilibrado com o desafio, e o êxtase e a empolgação, que é quando você está com o desafio alto, tem bastante conhecimento, mas ainda não está equilibrado. E daí sim, quando você transita entre esses dois, e daí você chega ao estado de flow. E é aqui que a conversa acontece. É aqui que aquele estado de flow acontece. Você vai transitar entre um e outro. Deixa eu dar um exemplo de como a gente entra nesse estado. Quando você, acho que todos aqui já jogaram ou deve ter jogado alguma vez, um jogo Mario Bros. Um jogo de videogame, Mario Bros. Se você está jogando Mario e você passa pela primeira, segunda, terceira tela, talvez na terceira tem um chefão, né? Tem um boss lá para você passar. Você vai passando por ali, conhecendo, experienciando, ali a sua curva de aprendizado está acontecendo. Você vai passando e você chega até o final dessa tela e se depara com um chefão. Ali você estava aumentando sua curva de aprendizado, suas habilidades estavam acontecendo e o seu desafio estava aumentando. Então você vai meio que equilibrando os dois ali. E quando você chega no chefão, você perde.
Quando você chegou no chefão, você estava em êxtase, porque o desafio era alto e sua habilidade não era tão alta porque você nunca tinha passado por ele. Quando você perde no chefão, você tem que voltar lá para o início da fase. E quando você volta e passa essa fase inteira no estado de controle, porque seu desafio tá alto, mas você já conhece ele e você tá no controle. Quando você volta pro chefão, no momento do chefão, você entra no estado de flow, porque você já passou por ele, você já sabe e você já tem controle. Então você transitou entre o êxtase e o controle. Então esse é o momento que o jogo e o flow conversam. Daí nesse momento você entra em flow e daí vai deslanchando. E você vai transitar sempre entre um e outro quando você estiver jogando. Agora que a gente já entendeu tudo isso, a gente pode ir para um fechamento aqui, que é quando eu atendo as características do flow jogando, fica mais ou menos assim. Eu tenho as minhas metas muito claras, que seria mais ou menos o objetivo do jogo. Eu tenho um feedback imediato, que são as conquistas do jogador. Conforme eu vou jogando, eu vou tendo conquistas. Eu tenho desafios e habilidades, então isso eu vou desenvolvendo durante o jogo. E eu tenho desempenho, que é a vitória ou desenvolvimento no jogo, tá aqui na jornada. Lembra que eu falei que não é a conquista final, é a jornada que te leva ao flow, e daí não importa o resultado, não importa o que vai vir no final, o importante aqui é a jornada. E isso é o estado que você vai entrar, que é o chamado de flow, quando você realmente faz com prazer, você faz com vontade, atendendo todas essas características. Sendo assim, eu concluo que entrar em flow me deixa feliz, jogar também. Ou seja, eu sou um jogador e eu sou feliz por isso. E para finalizar, como eu disse para vocês, depois de todo esse grande conteúdo que foi explanado aí para vocês, eu sei que ficou muito gostinho de quero mais, então fica o convite para vocês aí, para vocês aprofundarem os estudos no flow e no jogo também. Passei muito superficialmente sobre os conceitos do jogo, tem muito mais pessoas estudaram o jogo. Então, quer entender um pouquinho mais do jogo, procura aí, se aprofunda. Nesse congresso vai ter gente falando sobre jogo também, então se aprofunda nesse conteúdo que é muito bacana. Nosso tempo é muito curto aqui, espero que você tenha gostado. Gratidão mais uma vez ao Renê e o Lucas pelo convite. Espero que você tenha gostado. Me curta lá nas redes sociais, @paulomedunecas, e também o meu canal, onde eu falo um pouquinho de jogos, que é @123valendo.oficial. Beleza? Estamos lá no TikTok para diversão e no YouTube e no Instagram e no Facebook, @123valendo.oficial. Beleza? Espero que você tenha gostado. Valeu, até a próxima. Obrigado!